Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 33. Versículo de número 3. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Vamos falar juntos? Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes. Ok. Por favor, tome o seu lugar. O versículo 3 do capítulo 33 é um versículo muito conhecido da grande parte da igreja, porque a todo momento nós estamos falando, recitando ou ouvindo alguém falar este versículo. Jeremias 33:3, é muito comum você ler este versículo no plástico de um carro ou num quadro ou numa camiseta, porque fala de oração e fala de revelação. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É preciso entender o verso 3 do capítulo 33. Em que momento Deus falou isso a Jeremias? Cabe lembrar que Jeremias, ele foi um profeta que viveu no mesmo período que Ezequiel e que Daniel. Um profeta que viveu o chamado período do exílio babilônico. Muito embora ele não foi levado em cativeiro, ele permaneceu em Jerusalém, com a cidade devastada, destruída, em ruínas, e ali ele ficou. Ele escreveu o livro que leva o seu nome, e o livro que leva o seu nome, ele tem duas fases. A fase de Deus na chamada pessoal de Jeremias: desde o ventre da tua mãe te conheci, desde a mábia te santifiquei, as nações te dei por profeta. Do capítulo 1 ao capítulo 19, é Deus falando que iria trazer o povo iria voltar a adorá-lo, o povo iria voltar a prestar culto a ele, porque na época do profeta Jeremias, a nação de Judá estava com rebeldia, de dura cerviz, como Jeremias por muitas vezes falou para Deus: este povo é duro, coração duro, de dura cerviz. Jeremias foi profeta, porém filho de sumo sacerdote. Sendo filho de sacerdote, teria que ser sacerdote, mas Deus disse que ele não seria sacerdote, ele seria profeta. Deus mudou na vida de Jeremias essa sucessão que ele iria herdar do pai, porque aqui filho de sacerdote estudava e se transformava sacerdote, mas Deus disse: você não vai ser sacerdote, não adianta estudar para ser sacerdote, você vai ser profeta. As nações eu te dei eu não preciso de um sacerdote no templo, eu preciso de um profeta que pregue a minha palavra.
um profeta que fale as verdades que eu preciso falar ao meu povo, que está de coração duro e de dura cerviz. No capítulo 17, ele reclama porque estava sendo perseguido pelo povo. Jeremias foi colocado em prisão, em calabouço, em poço, e aí o Senhor Deus o arranca da prisão, leva ele numa olaria, e ali na olaria ele vê o oleiro trabalhando, e Deus associa o trabalho do oleiro com o vaso, com o trabalho que ele, o Senhor, faria na nação de Israel. Ele chega na porta da olaria, encosta ali e fica vendo o oleiro trabalhando, e o oleiro pegando barro, o oleiro amassando barro, o oleiro molhando o barro, o oleiro pegando o barro e levando na roda, e lá na roda fazendo um vaso conforme o seu desejo. E depois que o vaso estava pronto, diz o texto no capítulo 18, que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o vaso quebrado só tinha caco. O oleiro pegou o caco, amoleceu e fez um vaso novo. E ele ficou vendo esse processo do barro ser molhado, virar vaso, depois quebrar, virar caco, do caco voltar a ser barro e do barro voltar a ser um vaso novo. Ele ficou observando aquilo, olhando aquilo. Quando termina esse processo, Deus falou com ele: assim como esse oleiro fez com este vaso, não pode eu, o Senhor, fazer com a casa de Israel? E Jeremias disse: pode, Senhor. Disse Deus: então eu o farei. Aí no capítulo 19, Deus estabelece juízo e espada. Vou trazer o meu povo pelo anzol, colocarei anzol nas suas bocas, eu os trarei e eles voltarão a me louvar. Ali começa o exílio da Babilônia, a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. A partir do capítulo 20 em diante, os judeus já estavam em exílio. Aí ele começa a viver uma promessa de libertação, de restauração, de retorno. Logo depois ele escreve o livro de Lamentações. Por que Lamentações? Eram orações que ele fazia para Deus, pedindo a Deus misericórdia, porque o povo estava preso em cativeiro. E ele se lamentava-se tanto que Deus disse para ele: Jeremias, põe o rosto no pó, porque talvez assim pode haver esperança. O povo não quis vir pela palavra, não quis vir pelo amor, eu vou trazer o povo pela dor. O povo é meu, eu trago o povo, eu sei trabalhar com o povo. Ora porque eu trago. E ele ficou numa Jerusalém destruída, devastada, arruinado, um templo em ruínas, muralhas derrubadas, portões ao chão, e uma Jerusalém em miséria. E ficou assim por 70 anos. Uma escravidão por deixar de ouvir a palavra de Deus. O que é o capítulo 33:3? É ele precisando de uma revelação, de uma direção, de um norte. É ele sendo perseguido, porque o povo não aceitava que o exílio era castigo de Deus. O povo não aceitava a mensagem de Jeremias. O povo estava de coração duro mesmo na escravidão, tanto os que foram quanto os que ficaram. E ele, como profeta, precisava de um norte, de uma revelação, de uma inspiração de Deus. Hoje, na reunião da
da Convenção do Estado, foi levantado um tema lá, um debate, a respeito de o batismo com o Espírito Santo, não é? Questão de se consagrar diáconos, presbíteros, que não são batizados com o Espírito Santo. A tradição da Assembleia de Deus diz que tem que ser batizado com o Espírito Santo. E alguns líderes do colegiado ali começaram a trazer seus pareceres, e a grande maioria voltando-se para a tradição mesmo. Em algum momento eu pedi a palavra, e na palavra eu disse o seguinte: não existe na Bíblia um versículo que fala que alguém, para ser consagrado, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Isso é um rudimento, isso é uma tradição, que ela pode ser seguida como pode ser quebrada. Nós não temos que seguir uma tradição, nós temos que seguir a Bíblia. Que a palavra de Deus fala que para se ser consagrado tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu não preciso de um diácono na porta falando em línguas estranhas. Eu não preciso de um diácono em pé aqui, marchando, rodopiando. Ei! Eu não preciso disso. Eu preciso de um diácono em pé ali, sorridente, educado, bem vestido, transparecendo alegria, recebendo as pessoas na porta com alegria. Porque o diácono, ele é o cartão de visita da igreja. O culto não começa quando a oração começa no altar. O culto começa quando você entra no templo. É o primeiro sorriso que você recebe, é o sorriso de quem está na porta, que recebe você com boa noite, a paz do Senhor, você é bem-vindo, que bom que você veio, sua presença nos traz alegria. Ali a pessoa pode estar oprimida, mas só uma palavra dessa já levanta o ânimo daquela pessoa. Já levanta o ânimo. Outra coisa, batismo com o Espírito Santo não é dom espiritual. O que é dom espiritual é variedade de línguas. Batismo com o Espírito Santo não faz parte dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14 diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas renova a si mesmo. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Batismo com o Espírito Santo é uma renovação, é um fortalecimento. Ninguém precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Para ser salvo só precisa confessar Jesus e ter a marca do sangue dele sobre a sua vida. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Salvação não tem nada a ver com batismo no Espírito Santo. Ser salvo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo te encoraja a sofrer perseguição, a se manter firme nos dias maus. O batismo com o Espírito Santo te encoraja a passar pelas adversidades da vida. Um cristão batizado com o Espírito Santo, ele tem um nível espiritual a mais, ele está forte, porque quando você fala em línguas estranhas, você está se fortalecendo dentro de você. É muito natural um pregador, quando está pregando, você já deve ter percebido isso. Muitos pregadores ou pastores param de pregar e por alguns segundos eles falam em línguas estranhas. Isso é normal, né? Para de pregar, fala em línguas e volta a pregar. Mas por quê? Porque na hora que para de pregar para falar em língua, é a hora que ele perdeu a inspiração.
Na hora que você fala em línguas, você se fortalece. Vem a inspiração, vem a renovação. Deus fala com você, Deus te dá o alimento. Isso é normal, porque você está falando em línguas. Pessoas que falam em línguas estranhas a todo momento são pessoas que espiritualmente são fortes. Agora, é um idioma que só Deus entende, a não ser que seja o dom de variedade de línguas, que não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver isso. Certa feita eu estava pregando em uma igreja em São Paulo, e aquele culto houve uma pessoa que aceitou Jesus, uma pessoa. E essa pessoa entrou na igreja quando eu já estava pregando do meio para frente. Do meio da mensagem para frente, essa pessoa entra. É recebido por uma diaconisa que a coloca sentada. E eu prestei atenção nessa senhora, justamente porque ela entrou no templo, no meio da mensagem. E ela foi a pessoa que levantou a mão e veio à frente. Só que teve um momento na mensagem que eu parei de pregar e eu fiquei falando em línguas por muito mais tempo do que o necessário, porque o Espírito Santo me impulsionava a falar em línguas. E às vezes eu queria parar de falar, porque a igreja não entende o que eu estou falando. E a igreja não está ali para me ouvir falar em línguas. A igreja está ali para me ouvir pregar a revelação de Deus de uma forma que todo mundo entende. Mas o Espírito Santo me impulsionando, fala em línguas, eu falando em línguas. Até o momento que eu retornei a mensagem. No apelo, aquela senhora levanta a mão e vem chorando e aceita Jesus. Quem era aquela senhora? Era uma oriental, japonesa, não falava português, e na hora que eu falo em línguas, eu estava pregando para ela. Ela entendeu tudo, porque eu falei no idioma dela, sem eu nunca ter falado isso. O que é isso, pastor? É batismo com o Espírito Santo? Não, isso é dom de variedade de línguas. O que é falar em outras línguas? Falar em outras línguas, você pode estar falando em vários idiomas sem você saber. Vai pegar Atos capítulo 2, quando diz que os estrangeiros que estavam em Jerusalém ficaram perplexos, porque os discípulos falavam em outros idiomas, nos idiomas das origens dos estrangeiros. E isso criou alvoroço e confusão. Não são eles judeus? Não são eles galileus? Como é que estão falando em outros idiomas? Aí alguém gritou dizendo: eles estão cheios de vinho, estão bêbados. Aí o apóstolo Pedro, que acabara de ter sido batizado e acabara de ter recebido o dom de variedade de língua, ele levanta e diz: varões galileus, eles não estão embriagados. Está se cumprindo o que o profeta Isaías falou, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro pregou, e ele pregando, os estrangeiros que estavam ali, muitos compreenderam, e foi uma pescaria de quase 3.000 almas que aceitaram a Jesus naquele dia. Não se conhece a árvore pelo idioma que ele fala,
Se conhece a árvore pelo fruto que ele produz. São os frutos. São os frutos. Voltando aqui para Jeremias. Jeremias estava orando, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus um caminho, condição de profeta. Aí o Espírito Santo falou: Jeremias, clame a mim, e responder-te-ei, e vou te revelar coisas grandes e firmes, que você ainda não imagina. Quando você clama, você não fala, você não canta. Quando você clama, você está expressando para Deus o gemido de uma alma. Clamor não é fala, não é grito. Clamor é a ansiedade da alma. Clamor é pedido de socorro. Clamor é dizer para Deus que se Ele não te socorrer naquele momento, você não sabe se vai permanecer de pé amanhã. Quando Deus disse: clame a mim, Ele disse o seguinte: Jeremias, pede socorro, Jeremias. Clama com a alma. Clame a mim, e responder-te-ei. O que o Espírito Santo está falando nesta noite? Deus não nos deixará sem resposta. Ei, sabe aquela direção que você precisa? Aquele caminho que você precisa? Aquela inspiração que você precisa? Aquele conselho, aquela orientação que você precisa? Deus tem a resposta para te dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Clame a mim e responder-te-ei. Aí ele diz aqui: e anunciar-te-ei, vou te revelar coisas grandes e coisas firmes. Quando diz firme, fala de coisas sérias. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus que nos faz perder tempo. Não há gemido que você tenha que te faça perder tempo. Para cada lágrima tem uma colheita de vitória na tua vida. O choro pode durar uma noite. Choro fala de lágrima, e lágrima fala de semente. E todas as vezes que você planta semente, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará trazendo seus molhos e molhos de alegria. Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e sérias. Nosso Deus não é Deus de brincadeira. Eu fico muito preocupado. Está gravando isso aí? Eu fico muito preocupado com esse tanto de pessoas que vai para a internet brincar com as coisas santas de Deus, brincar com línguas estranhas, brincar com revelação, fazer paródia com o movimento pentecostal. Meu irmão, isso é coisa sagrada. Brincando com dons espirituais, fazendo chacota. Falando em línguas estranhas, em tom de ironia, simulando um teatro. Não se pode brincar com aquilo que é santo.
Não se pode misturar o profano com o santo. O que é santo é de Deus, vem de Deus, pertence a Deus. Virou moda um monte de besta gravando vídeos, brincando com coisas espirituais, brincando com o movimento pentecostal, cantando hinos que são corinhos em tom de brincadeira. Tudo que o mundo quer é que a gente comece a ridicularizar aquilo que é santo. Tudo que o mundo quer é nos ver profanar aquilo que é santo. E no momento que eu gravo um vídeo, fico brincando com isso, brincando com língua estranha, brincando com aquilo que é santo, eu estou dizendo para o mundo que aquilo não vale nada, que aquilo não tem respeito, que língua estranha é besteira. Essas pessoas vão dar conta diante de Deus. Isso vai ter uma prestação de conta, pode ser quem for a pessoa. Não se pega o que é santo e se mistura com o que é profano. O rei Beltesazar morreu porque tocou nos utensílios da casa do Senhor. Ele pegou os utensílios que era santo e colocou numa festa profana. Morreu ali. A igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, a igreja viva, a igreja cheia do Espírito Santo, não pode fazer parte dessas brincadeiras. Ficar curtindo essas coisas na internet, para esses bobos ganhar dinheiro. Estão vulgarizando as coisas de Deus. Esses dias eu estava em um congresso no Paraná, e antes da mensagem colocaram ali um rapaz fazendo stand-up. É um menino que tem um canal aí na internet, Piadas Evangélicas. Sabe o que é piada evangélica? Falar mal de você, falar mal de pastor, falar mal das coisas de Deus, ridicularizar o movimento pentecostal. Piada evangélica é isso. Falar mal de um jovem da mocidade. Você não pode fazer parte disso. Eu levantei, pedi licença, falei: filhão, eu não vim aqui para assistir teatro, vim participar de um congresso. Eu vou para o hotel. A hora que eu pregar, vocês vão lá e me buscam. Não vim aqui para brincar, vim para pregar. Estou aqui para rir. Ainda mais ficar rindo das coisas que são santas. Repudiei aquilo. Repudiei aquilo. Juventude não precisa de palhaço em cima de altar.
Juventude precisa de profeta. Tem que ter palhaço, ficar fazendo palhaçada aqui. Porque a euforia da alegria acaba. O que permanece é a presença do Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo. Não se traz o mundo aqui para dentro. Deixa o mundo para lá. Rir é bom, gargalhada é bom, se divertir é bom, pular é bom demais, tudo isso eu gosto. Comédia, para mim, é sensacional, mas desde o momento que não misture o santo com o profano. Que é santo, deixa as coisas de Deus ali, não mexe com isso, porque o que é de Deus, que pertence a Deus, Deus não dá o direito de ninguém tocar. Aleluia, 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 aleluia. Não faça parte daqueles que ficam ridicularizando o evangelho aí fora. Faça parte daqueles que defendem o evangelho e defendem as coisas santas de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer rir? Vai rir de bêbado, que o bêbado está ali para beber e fazer palhaçada mesmo, e quanto mais rir dele, mais ele merece. Mas das coisas de Deus não pode. É importante você ouvir isso, irmãos, principalmente a juventude. Sai fora disso. Esse povo vai prestar conta diante de Deus. Na hora que o dilúvio cair, Deus vai mandar fechar a porta da arca. E lá para dentro da arca, meu amigo, só quem preservou as coisas santas de Deus. Aleluia, aleluia. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E Deus não permite que ninguém toque naquilo que pertence a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deus é santo. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Sabe o que eu aprendo aqui? Já terminando. Deus é um Deus que responde o que você pergunta, que dá o que você pede e opera aquilo que a tua mente ainda não alcançou. Coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não imagina, que a tua mente não alcança, que você nem está pedindo, eu já estou preparando para você ali, já estou fazendo para você ali, já estou agindo por você ali. Aleluia! Levante as mãos e glorifique a Deus bem alto. Glorifique a Deus. Diga comigo, meu Deus, Ele é Deus que surpreende. Diga mais uma vez, o meu Deus é Deus que surpreende. Abençoe quem está em sua volta e diga, Deus vai te surpreender, meu amigo. Aleluia! Quantos creem que há uma surpresa de Deus para a tua vida? Levante as mãos e glorifique a Deus bem alto. Adore ao Pai, adore ao Filho e adore ao Espírito Santo de Deus. Deus é Deus que surpreende. Eu vou operar o que você pede porque sabe, e eu vou operar o que você não sabe e nem pede, mas eu vou surpreender você porque eu sou Deus.